Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós, neste culto, neste dia e nessa semana que está iniciando. Queridos, eu saúdo todos vocês com o lema que se encontra nas senhas diárias para esse dia, para essa semana. O Salmos 85, o versículo 7, diz o seguinte: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas o meu anseio é este: de ver a misericórdia do Senhor, de sentir a salvação do Senhor, de poder estar na presença dEle, de nos livrarmos de tudo isso, de todo esse tempo que nós vivemos, um tempo tão complicado, tão difícil, de tantas dores, de tanto sofrimento. E especialmente nesse tempo que nós vivemos, que se inicia hoje, o tempo de Advento, é o que nós aguardamos, ansiosos pela misericórdia, pela salvação, pela transformação de tudo isso que nós conhecemos e que nós estamos vivendo. É nessa expectativa que nós devemos nos manter e é por isso que nós devemos orar, clamar pela misericórdia e pela salvação do Senhor. Com essas palavras eu saúdo a todos e convido também a baixarmos a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Pai querido, obrigado, porque Tu já nos deste uma prova da Tua misericórdia e da Tua salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel às Tuas promessas, vens cumprindo com tudo aquilo que Tu anunciaste ao longo da Tua palavra, e por isso nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo virá em breve e nos levará para junto de Ti, onde nós experimentaremos da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua salvação de forma plena, de forma completa, na Tua presença. Abençoa este culto, orienta-nos através da Tua palavra,
Clamamos também pelo teu perdão, que tu nos conceda, Senhor, essa certeza da salvação aos nossos corações e mentes. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes vivermos de forma irresponsável, de não nos prepararmos para a tua vinda, para a tua volta. Perdoa-nos por isto e anima-nos agora através da tua palavra. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, um dos textos previstos para hoje se encontra em Zacarias, capítulo 9, os versículos 9 ao 11. E eu passo a ler. Alegra-te muito, ó cidade de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Jerusalém, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós entramos no tempo de Advento. Advento é um tempo de preparo, onde nós esperamos, onde aguardamos, ansiosos, pela volta de Jesus Cristo. Advento significa a espera daquele que trará a paz. E uma das coisas que mais nos tira a paz ultimamente, e que aguardamos ansiosos, é o fim desta pandemia, mas também o fim das guerras, o fim da intolerância, da maldade. Enfim, esperamos paz, ansiamos por um tempo de paz verdadeira, esperamos um tempo onde nos entenderemos melhor, onde não haverá mais conflito. O tempo de Advento nos ajuda a pensar nesta realidade, nesta paz. Tempo sim de refletirmos a primeira vinda de Jesus Cristo, mas não ficarmos apenas lembrando a história do Natal, do nascimento do menino Jesus Cristo, mas sobre a sua volta, sua segunda vinda. E o texto de hoje fala deste tempo de paz e de alegria, porque o Rei vem trazer tudo o que nós ansiamos: justiça e paz. O profeta Zacarias anuncia palavras de alegria a um povo que estava há 70 anos longe da sua terra, longe de Jerusalém. Esse povo está retornando para sua terra, mas encontram tudo destruído. O templo, algo de qual eles tinham tanto orgulho, também toda a cidade. Em Jerusalém, Zacarias os anima a construírem, a reconstruírem tudo o que estava caído e se prepararem para a vinda do seu rei. Eles receberam de volta a sua terra, teriam novamente um rei, um próprio rei, descendente de Davi. Não mais seriam governados por deuses pagãos, por deuses de outros povos, mas eles voltariam a ter dignidade novamente. Esta profecia trouxe muita alegria. Eram palavras de pura esperança, de alívio, depois de tanto sofrimento. Zacarias viveu em torno do ano 520 antes de Cristo. Ele foi portador de uma profecia mais animadora, mais esperançosa. A maioria dos profetas traziam palavras de condenação de Deus,
de destruição, de muito sofrimento, por causa do pecado do povo, porque eles se afastaram de Deus. Zacarias trouxe mais alento, mais ânimo, e em seu ministério, ele encorajou, ele fortaleceu o povo que estava sem esperança, que estavam abalados por toda a destruição do seu país. A profecia de um novo tempo, de paz, de alegria, e o texto de hoje fala de uma dessas promessas. Zacarias anuncia a vinda de um rei, e nesses versículos especificamente falam da entrada triunfal do rei em Jerusalém, que seria aclamado por todo o povo com gritos bem altos de alegria, cheios de esperança, cheios de expectativas. O rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho para habitar a cidade santa com seu povo. Muitas vezes surge a pergunta: por que num jumentinho? Por que não num cavalo bonito, forte, elegante, como era de costume? Porque o cavalo era mais relacionado a um poder ou força de guerra. Normalmente os reis entravam na cidade com sua armadura, montados num cavalo preparado para a guerra. Era uma cena de vitória, uma demonstração de poder, de força. Mas o rei Messias, anunciado pelos profetas, viria num jumentinho, que simboliza humildade e paz. O povo que vivia no tempo de Jesus Cristo aguardava ansiosamente a vinda do Messias prometido pelos profetas. Aguardavam o cumprimento dessa profecia de Zacarias. O rei Messias, anunciado pelos profetas, seria uma pessoa abençoada por Deus, seu porta-voz, mais diferente de todos os que vieram antes. Este rei teria um alto padrão de moral, de ética, de justiça. Seria o rei ideal. Essa pessoa viria trazer um tempo totalmente diferente ao povo de Israel. Ele vinha carregado de esperança, de poder, de sabedoria da parte de Deus. O Messias seria um rei justo, humilde, salvador. Mas as expectativas de todo o povo eram um pouco diferentes. Eles tinham ideia de alguém como os conhecidos daquele tempo, que usavam força militar para trazer esta paz. A partir do que lemos no Novo Testamento, entendemos que esta profecia de Zacarias estava falando de Jesus Cristo. Ele não demonstrou poder de guerra como era conhecido. Seu poder e força foram demonstrados sem violência, nem armadura, nem ira, nem raiva. Sua arma era somente a palavra de Deus. Esta era a característica principal do Messias anunciado pelos profetas. Conforme a profecia de Zacarias, os carros, cavalos de guerra e armas não seriam mais necessárias. Este rei governaria a terra de ponta a ponta, de uma maneira bem diferente. Este governo seria por meio da bondade, da justiça, da misericórdia, de boas dádivas, especialmente da salvação. Coisas que lemos e ouvimos a respeito de Jesus Cristo nos evangelhos. O novo rei traria consigo a paz eterna. Imaginemos os povos que vivem em conflitos armados hoje, que veem seus entes queridos partindo para a guerra e não voltando mais.
que veem constantemente carros de guerra, soldados armados desfilando pelas ruas das cidades, constantes confrontos que derramam sangue de pessoas queridas, amadas. Imaginemos as pessoas que trabalham na saúde hoje e enfrentam um tipo de guerra silenciosa, mas não menos mortal. Imaginemos os filhos, esposas, maridos, indo para os hospitais trabalhar, cuidar de doentes que acabam se infectando e morrendo. Pensemos nisto. Imaginemos as famílias dos inúmeros policiais que vão trabalhar e não voltam mais. São mortos em conflitos. Imaginemos as famílias das vítimas daquela tragédia que aconteceu esta semana, envolvendo um ônibus lá em São Paulo, que deixou mais de 40 pessoas mortas, pessoas que iam trabalhar. Um outro tipo de guerra, travada nas estradas, que deixam milhares de mortos todos os anos, aliás, mais mortos do que nas guerras e conflitos armados. Assim, queridos, com esta tensão, com esta angústia, com esse desespero, o povo vivia no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Jesus, e nós vivemos hoje. Em meio a tudo isso, o profeta anunciou àquele povo um tempo de paz. Não haverá mais guerra, não haverá mais soldados, não haverá mais mortes, mais sangue. O povo de Israel não podia ouvir coisa melhor do que isso. Era a promessa de alívio, de descanso. O Messias trará a verdadeira e constante paz. O povo do tempo de Jesus Cristo aguardava isto. Nós aguardamos isto. Não aguentamos mais ver e ouvir noticiários que só falam de tragédias, de morte, de guerras, das mais variadas formas. Na primeira vinda de Cristo, algumas pessoas já se alegraram no seu nascimento. Mais tarde, sendo tocadas, sendo curadas, sendo transformadas por Ele. Quando Ele já era adulto, multidões que já haviam presenciado seu poder, sua autoridade, de diversas formas. Os habitantes de Jerusalém e região ficaram alegres, estenderam ramos, seus mantos pela estrada, para que o Messias passasse por cima dele com seu jumentinho. Todos estavam alegres, cantavam, gritavam bem alto, hosana nas maiores alturas. Ou seja, bendito é o que vem em nome do Senhor. Tudo isso aconteceu conforme a profecia de Zacarias. E muitas pessoas pensavam, agora tudo será transformado. Eles pensavam que Jesus Cristo iria assumir o poder, sentar no trono novamente do rei, governar. E o que foi que aconteceu? Morte, mas também ressurreição. Não do jeito que as pessoas esperavam, mas ele venceu. Ele venceu a morte, foi elevado aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele trouxe paz aos corações de todos os que lhe entregaram e entregam suas vidas. Mas ainda presenciamos todo tipo de guerra, todo tipo de maldade. Ainda presenciamos muitas mortes, muito sofrimento.
ainda aguardamos a sua segunda vinda, onde então tudo será transformado. Onde então viveremos em seu reino de paz, de justiça, de forma completa. Ainda aguardamos isso e por isso vivemos o tempo do segundo advento. Estamos aguardando e nos preparando para a segunda volta de Jesus Cristo, onde então o louvaremos e exultaremos com toda a força. Neste tempo, sim, haverá a paz completa. Não presenciaremos nenhuma injustiça, nenhum derramamento de sangue. Na segunda vinda de Jesus, Ele virá com todo o poder e glória, virá com um exército de anjos, tocando trombetas, louvando, anunciando a sua chegada. Tudo isso se ouvirá em todo canto da criação. Irmãos, para que não nos frustremos, como aconteceu com muitas pessoas no tempo de Jesus, nós somos chamados a olharmos com mais atenção para a palavra de Deus, para os detalhes. Precisamos nos preparar para essa segunda vinda, anunciar esta boa nova de alegria e esperança. Enquanto aguardamos, somos chamados a vivermos diferente. Um dos textos que apontam para isso no Novo Testamento se encontra em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, de nos purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Enquanto aguardamos este novo tempo, de paz, de esperança, de alegria eterna, enquanto estamos aqui, somos convidados a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira justa, sensata e piedosa, enquanto aguardamos aquele que nos separou para sermos seu povo, sua igreja. Assim nós devemos nos preparar nessa segunda vinda, nesse tempo de advento. Pensemos nisto, queridos irmãos, e busquemos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, servir as pessoas em amor, e assim já sentirmos desta paz, desta alegria que só Cristo pode dar ao nosso coração, mesmo em meio a toda essa bagunça, a toda dor, a todo sofrimento que nós presenciamos todos os dias ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que nós reflitamos sobre a maneira como nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus Cristo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos ao Senhor. Querido Deus, como é bom podermos ler a Tua palavra, meditar nela e perceber que Tu prometes e cumpres, que as Tuas promessas vêm se cumprindo ao longo da história da humanidade. Isso, Senhor, nos dá mais esperança, nos fortalece.
por sabermos que nós não cremos em alguém que promete, mas não cumpre, mas sim de alguém que é fiel às suas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a Tua palavra com alegria, com esperança. Ajuda-nos a crermos com todo o nosso coração que Tu virás nos buscar, que Tu irás transformar toda essa realidade que nós conhecemos, que Tu irás governar de uma vez por todas, que nós estaremos na Tua presença de uma vez por todas. Que essa esperança nos anime, Senhor. Que o Teu Espírito atualize essa promessa constantemente em nossos corações e mentes. Entregamos nas Tuas mãos o nosso mundo, as lideranças do nosso mundo. Tenha misericórdia de cada um e ajude o Senhor a governarem pensando nas pessoas, na Tua criação, a buscarem a justiça e a paz. Abençoe e guarde, Senhor, a nossa igreja espalhada pelo mundo, todos aqueles que creem, que entregaram os corações e vidas a Ti. Fortaleça, anime, abençoe cada um, para que aguentem as provações, as tentações. Guarde e proteja, Senhor, a nossa paróquia, as nossas comunidades. Ajuda-nos a vivermos, a pôr em prática a Tua palavra, a sermos amáveis, justos uns com os outros, a perdoarmos uns aos outros como Tu nos perdoa. Abençoe e guarde as pessoas que estão enfermas. E lembramos em especial da Lígia, da Dona Frida, da Arlete. Cuida da Lucélia. Restaura, Senhor, a saúde de todos que estão enfermos nesta pandemia. Abençoe e guarde todos que estão trabalhando na frente, na saúde. Console e conforte todos que já perderam seus entes queridos nesta batalha. Também as famílias daquelas vítimas do acidente de ônibus lá em São Paulo. Consola, Senhor, e dê esperança a cada um. Tudo isso nós clamamos a Ti e confiamos nas Tuas mãos, porque Tu és o nosso Deus, amoroso, bondoso conosco. Te louvamos e Te agradecemos por isto. E o que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor assim permaneça conosco, nos sustentando e nos guardando como tens feito até aqui. Que Deus os abençoe. Amém. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores dos quintais, os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei,
Hosana, Rei, Hosana,